E aí pessoal, vamos olhar mais uma obra didática do PNLD 2024? Hoje eu quero olhar a obra de Ciências da Editora do Brasil. Vem comigo! Fala pessoal, professor Eldo com vocês e hoje estamos aqui para mais uma análise de livro didático e vamos dar uma olhada no livro do componente Ciências da Editora do Brasil. Então já sabe, né? Clica no gostei para ajudar esse vídeo a chegar a mais e mais colegas e compartilha ele no grupo ali da sua escola para que os seus colegas escolham de forma consciente. A gente tem que entender que esses livros são livros que vão durar durante 4 anos na nossa escola, vão pegar todos os estudantes, é dinheiro dos nossos impostos, pessoal, então não dá para escolher sem ter certeza. Senão a gente depois fica reclamando que os livros não são bons, que os livros não ajudam, tem muita obra para escolher, então vamos lá, vamos dar uma olhada em cada uma delas e escolher de forma coerente, de forma correta, para não se arrepender depois e a gente não ter que ficar trazendo muita coisa de fora o tempo todo, tendo ali o livro como um norte, né? Lembrando que o livro didático é um norte, ele não é uma bíblia, ele não devemos segui-lo à risca, beleza? E já comenta aqui embaixo também o que você está achando dessas obras. Já começou a analisar? Recebeu na sua escola? Esse ano a gente não vai receber todos aqueles livros que a gente recebia antes, a gente recebia 4 livros de cada para cada professor, isso não vai mais acontecer. O que o MEC determinou lá em edital é que venha uma pequena amostra, e essa amostra vai vir pra gente de cada coleção, mas vão ser apenas 2 capítulos. Por isso você vai precisar entrar na internet, procurar o site de cada empresa para escolher de forma mais abrangente. E é por isso que eu trago esses vídeos aqui para vocês. Então, clica no curtir aí, me ajuda pra caramba. Se quiser me ajudar a escolher quais são as próximas obras que eu vou trazer aqui no canal, tem 2 formas. A primeira, você pode se tornar membro do canal. Só clicar aqui embaixo em Seja Membro para vir fazer parte desse time que está se tornando cada vez mais conectado. E aí lá eu vou abrir algumas enquetes pedindo que o pessoal dê ali alguns nomes para poder fazer isso. Ou então você pode só me seguir no Insta, que é de graça, é na faixa, @professoreldo. Me seguindo lá você vai ter acesso aos meus stories, onde eu vou postar enquetes com as obras que vocês querem ver aqui no canal. Então já sabe, né? @professoreldo no Instagram. E vamos lá, a gente está aqui no Google e como é que a gente faz para procurar que obras a gente vai trabalhar? Bem simples, PNLD 2024 e aí você bota a editora que você quer trabalhar. Hoje a gente vai trabalhar com a Editora do Brasil. Lembrando que a gente fez uma live aqui no canal com a Ana da Editora do Brasil. Falamos muita coisa interessante ali. Então olha só, Editora do Brasil, PNLD 2024. É aqui que eu vou clicar. E esse é o site da Editora do Brasil. A gente já deu uma fuçada nele lá na live, no Educast 6, que vai ficar na descrição para vocês, uma playlist com todos os vídeos que eu trouxe aqui para o canal relacionados ao PNLD 2024. Então olha só, a Editora do Brasil teve 2 coleções que passaram, a Conexões e Vivências e a Amplitude. Temos alguns componentes dentro dessas coleções. Lembrando que todos os componentes foram contemplados dentro do PNLD, mas nem todas as editoras ou coleções das editoras têm todos os componentes, beleza? Então vamos lá. A Editora do Brasil tem aqui na obra Conexões e Vivências, Ciências, História, Matemática, Língua Inglesa e Geografia. E na Amplitude eles têm História, Geografia, Ciências, Arte e Matemática. Tá? Então, se está faltando o seu componente aqui é porque essa obra de repente não foi aprovada. Você vai ter que escolher de outra editora. Como eu disse, hoje nós vamos trabalhar com a obra de Ciências. E nós poderíamos escolher 2, a Conexões e Vivências ou a Amplitude. Eu vou escolher hoje a Conexões e Vivências. Então eu só clico aqui em Ver Livros e vamos ter acesso então aos 4 livros do componente Ciência. E aqui no site então a gente tem aqui, ó, 6º, 7º, 8º e 9º ano. E aqui embaixo nós podemos continuar dando uma olhada no que esses livros trazem. Então, destaques da coleção, tá? Então, conteúdos atualizados da BNCC, favorecendo o letramento científico, valorização da diversidade de saberes, desenvolvimento de argumentação e o professor como mediador do conhecimento, tá? Quem são os autores da obra? Então, são 3, Carolina Souza, Maurício Pietrocola e Sandra Vagionato. Então aqui você pode ver mais sobre cada um deles. E aqui daí tem outras obras que estão sendo indicadas. A gente vai clicar aqui no livro do 6º ano.
tá? Então a gente pode clicar em ver o livro ou baixar o livro. Eu recomendo você baixar os livros, todos eles. Porque o que acontece? Como a Ana falou lá no Educast 6, esses livros, eles estão disponíveis agora para download, né? Os livros do professor estão disponíveis agora para download. E se você gostou de alguma coisa que está nesse livro e de repente a sua escola não escolheu esse em específico, você tem ele baixado para você, você pode utilizar ele quando quiser. O problema é que o ano que vem, depois que a escolha for feita, algumas obras vão sair do site da editora, eles vão lá para o site do MEC, onde é mais difícil de ter acesso, tem que ter um monte de coisa para você ter acesso. Então eu recomendo que você baixe ele agora para ter ele em mãos quando precisar. Eu vou clicar em ver o livro, porque né, agora não precisamos baixar ele aqui para trabalhar com a nossa análise. E aqui está o livro, maravilha. Aqui embaixo a gente pode ver né, já outras obras da editora e a gente vai ficar aqui. Vamos lá, vou dar um full screen aqui, beleza? Estamos com o livro aberto para trabalhar. Lembrando que esse é o livro do professor, tá? Começamos aqui, ele abre em 2 folhas, bem legal, gostei, né? Para a gente visualizar. E aqui temos o sumário da parte inicial, que é a parte do professor. Naquele que a gente vai receber, naquelas amostras que a gente vai receber, só vai ter uma delas que vai ter essa parte do professor. Então são 4 livros, o do 6º ano pode ser que venha com a do professor e os outros 3 vai vir só os capítulos normais do estudante, mas com aquela parte do professor que fica nas bordas ao redor, que já tem nos livros atuais. Então aqui fala sobre por que ensinar e aprender ciência hoje. Essa parte é exclusiva para nós, tá pessoal? Conhecimento científico cotidiano, modelo de ciência, ciência e sociedade, traz aqui sobre os conteúdos presentes no ensino de ciências, relações interdisciplinares, pensamento computacional. A gente sabe que há uma grande disruptividade entre a BNCC e a forma tradicional com que a gente trabalhava em sala de aula, e os livros didáticos, eles trazem nessa parte inicial uma espécie de formação continuada para nós professores. A gente precisa se apropriar dessa parte para tentar quebrar um pouquinho as amarras do que era antigamente para o que a BNCC espera de nós agora. Se vai ter alteração na BNCC de acordo com o novo governo e tal, é uma coisa que pode vir a ser, mas não entra agora nesse momento, porque a gente tem esses livros, a gente vai ter que trabalhar com eles e é isso que eu quero trabalhar aqui com vocês. Não vou entrar nessa polêmica, beleza? Então, metodologia, planejamento, avaliação, tá? Então fala muita coisa interessante. Temas contemporâneos transversais, os TCTs. Fiz vídeo aqui no canal dos TCTs, teve pouquíssimo acesso. Eu fico às vezes indignado com nossos colegas, porque é muito importante esses TCTs, eles aliam e auxiliam a gente a trabalhar com o cotidiano do estudante e a nossa disciplina em sala de aula. Então eu recomendo você dar uma olhada no meu vídeo sobre TCTs também. Tem vídeo sobre um monte de coisa aqui no canal. Se você quiser procurar, pode procurar. Ó, Professor Eldo mais TCT, Professor Eldo mais BNCC. Tem um vídeo aqui no canal para te ajudar com isso aí. Organização da obra, então daí aqui começa a parte do estudante. A coleção e a BNCC falando sobre competências, os objetos e tudo mais. Vamos dar uma passada nisso aqui. Que aqui a primeira parte falando sobre o que é ciência, modelos de ciências, né, ciência e sociedade, ciência na escola e a formação cidadã. Então traz até um pouco de história da ciência em sala de aula. Eu gosto bastante disso aqui. A maioria dos nossos colegas não vai analisar, não vai ler isso aqui, e eu não estou dizendo para você ler tudo, mas você pode procurar alguma coisa, por exemplo, como aliar as TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação ao ensino de ciências. Então aqui, ó, inclusão digital e acesso às TICs. Diversidade e inclusão na escola, pensamento computacional. Tem várias ideias bem interessantes para você ler e se apropriar dessas teorias. Vamos seguindo. Temos aqui falando sobre metodologia, avaliação, aplicação do conhecimento, síntese conceitual da avaliação formativa, como é uma avaliação formativa, o que são as rúbricas. Para quem trabalha com o Google Classroom, existem as rúbricas para aliar ali, né, na hora da correção. É bem interessante. Os alunos gostam bastante porque você coloca lá alguns parâmetros e eles precisam, né, no caso, atender esses parâmetros, e se eles não atendem, daí você vai ter uma certa nota. É interessante trabalhar com rúbricas. Eu normalmente trabalho com rúbricas quando eu faço atividades utilizando o Google Classroom. Então, vamos lá. Seguimos aqui a organização da obra. Então ele está falando aqui sobre os TCTs, ó, que eu falei que é super importante, como é que está o livro, né, e os ícones que são utilizados dentro da obra para poder identificar cada coisa, né? Então daí você vai poder falar para o seu aluno, ó, procura o ícone tal, vamos olhar tal coisa. Isso é interessante. Depois da coleção e a BNCC, que mostra aqui então as competências gerais da BNCC, e aqui ele mostra então as habilidades e competências do ensino de ciências da natureza, tá? Para o 6º ano, 7º ano,
oitavo e nono. Então as habilidades da BNCC estão aqui, tá? A gente não precisa procurar elas lá no site, você pode pegar diretamente daqui. E aqui está então como os volumes estão divididos de acordo com o capítulo, o conteúdo, as competências e habilidades da BNCC, então a competência geral 1, 4, 7, 9, específicas 1, 2, 3 e 6, e quais são as habilidades, tá? A 105 e a 106, tá? E aqui nós temos os temas contemporâneos transversais que estão sendo trabalhados nesse capítulo. Se a gente pegar aqui a primeira unidade, a gente vai ver que temos saúde como TCT lá no capítulo 3. E assim segue os outros capítulos, tá? Todos eles aqui. Fica mais fácil para a gente poder se organizar e entender aonde é que está cada habilidade para poder lançar lá no sistema, que eles cobram que a gente lance no sistema também, além de trabalhar em sala de aula, obviamente. Então essa estrutura é interessante, aqui nós temos as referências e chegamos então ao livro. Vamos ver então aqui, ó. Primeira parte está mostrando como ele está estruturado, bonitinho, né? Essa parte do estudante. E aqui nós temos o sumário do livro. Vejam que tem uma parte lateral aqui, que é onde ficam as dicas para os professores, né? Então vamos lá. Unidade 1, o livro está dividido em 4 unidades, tá? Dividido em 4 unidades, nós temos cada unidade dividida em 3 capítulos. Algumas estão divididas em 4, ó que interessante, 4 capítulos aqui. Aqui tem 3 e aqui tem 6. A unidade 4 tem 6 capítulos. Vamos lá. No capítulo 1 a gente vai trabalhar com seres vivos. Seres vivos são formados por células. Esse é o tema a ser trabalhado aqui. No 2 está falando sobre sistema nervoso e locomotor, então está falando sobre o corpo humano. O capítulo 3 fala sobre sistema sensorial. A unidade 2 trabalha com visão, luz e imagens, então luz e visão, então uma mistura de biologia com física aqui. Formação de imagens, aí aqui é a biologia, né? Um pouco de física também. O olho humano, então entra diretamente a biologia. Defeitos da visão, né? Então essa é a parte da unidade 2. A unidade 3 traz misturas e substâncias, então aqui a gente já tem bastante química, né, sendo trabalhada dentro da área de ciências. Transformações da matéria, composição dos materiais. Bem interessante ver a química entrando, né, já desde o ensino fundamental, não é só biologia. A unidade 4, a Terra e seu lugar no espaço. A Terra no universo, a formação e o movimento da Terra no espaço, a estrutura interna da Terra, as rochas e a formação do solo. O capítulo 4 é recursos minerais e energéticos, a atmosfera e a hidrosfera, e o capítulo 6 termina com a vida ao redor da Terra. Esse capítulo 4, pessoal, se vocês puderem pegar e chamar o professor de geografia e trabalhar junto, olha que muita coisa aqui que geografia trabalha. Então isso aqui daria para fazer um trabalho interdisciplinar muito legal. Vamos para dentro do livro, dar uma olhada como é que está a estrutura dele. Parte inicial traz os seres vivos, tá? Esse é o capítulo 1. A gente vai dar uma olhada nele aqui para poder identificar o que é importante para nós professores. Então aqui embaixo a gente já tem, ó, a BNCC na unidade. Então eu não preciso voltar no livro, tá? Eu posso ver direto aqui, ó. Competências gerais que estão sendo trabalhadas, competências específicas e as habilidades da BNCC. Orientações, avaliação diagnóstica, então tem aqui uma ideia bem legal para a gente poder já começar, porque no começo do ano a gente tem que trabalhar com essa avaliação diagnóstica. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre avaliação diagnóstica, recomendo você dar uma olhada lá. E aqui tem as respostas destas 3 questões aqui. Então você não precisa, como professor, ir lá no final do livro, né? Isso nos livros já do antigo PNLD já tinha, tá? Então, que seres vivos você vê nesta fotografia, aparece aqui. Vamos seguindo. E aí então nós temos aqui um livro com bastante ilustração, é um livro de 6º ano, então ele tem bastante ilustração, ele mostra para nós aqui toda essa lateral com muita coisa, olha, muita informação que o professor vai poder utilizar. Começamos aqui com os objetivos do capítulo, tá? Então você precisa lançar isso aqui lá no seu plano de estudo que tem que enviar para a CREA, para a SEDUC, para a SMED. Tá aqui, você pode vir aqui buscar isso aqui e lançar lá. A justificativa desse capítulo e as orientações. Então aqui nós temos os questionamentos, tudo olha, tem bastante questão no livro, nesse primeiro aqui, a gente já vê, né? Tem 3 questões lá, depois tem 4 aqui, depois tem mais 2 aqui. Tem bastante coisa para os alunos responderem. Isso gera uma certa interação. A segunda parte do livro mantém uma estrutura muito parecida. A gente vê aqui muitas imagens que são ilustrativas quando a gente fala em ciências, né? As ciências, elas são bem práticas, então trazer bastante imagens é interessante. Também continuamos com bastante coisa, bastante informação aqui para professores, ó. Foco da BNCC, falando sobre o que isso aqui está auxiliando a desenvolver a habilidade X, né, que a gente está
querendo trabalhar com ele. E tem mais questões aqui, ó, mais trabalho para o aluno, para o estudante. Vamos continuar para frente. Temos a estrutura das células, né? Então isso aqui é bem comum, né? Isso aqui, essas ilustrações aqui são bem normais, bem comuns, a gente vê em todos os livros. E temos mais questões, ó. Eu gostei desse livro com bastante questão. O livro de história normalmente não tem tantas questões assim, né? Mas quanto mais questões para o aluno trabalhar e desenvolver, mais eu acredito que ele consiga absorver da matéria, né, que está sendo trabalhada, né? Então, aqui falando sobre a diversidade das células, o Fique Ligado, né, os Coringas do Corpo Humano, que traz algumas informações a mais, né, com atividades complementares. Olha que interessante, que não está no livro do aluno, mas você, professor, pode vir aqui acessar, ó, né, e aí a gente acessa uma atividade complementar para poder levar mais ainda para ele. E aqui a gente vai, ó, ciência, tecnologia e sociedade, vendo que não é visível a olho nu. Então falando sobre, né, microscopia e microscopia eletrônica. Na prática, criação de modelo. Aqui então está trazendo uma atividade lúdica, bem um fazer, né? Botar a mão na massa, né, para os estudantes fazerem ali a sua célula. Não tem muitos textos grandes, né? Os textos são bem subdivididos. Eu acho que ajuda, né, o estudante a absorver mais nessa parte. Aqui nós temos mais sobre os tecidos, falando sobre cada um deles, com imagens, algumas reais, eu acredito que são todas imagens reais aqui. Depois órgãos, sistemas, os ossos. Continua o foco na BNCC com orientações, mais atividade complementar. Então bastante coisa. Se tem uma turma aqui, né, vai rápido, você pode trazer essas atividades complementares para complementar o conteúdo. O capítulo 1 vai continuando, né, mantém a mesma estrutura. E no final do capítulo nós temos aqui mais atividades, ó, atividades com sistemática, bem referentes àquelas que já foi trabalhado. Então as imagens são bem parecidas com o que já foi trabalhado. Essa aqui também, né, nós temos ali bem parecida com isso. E termina o capítulo 1 iniciando o capítulo 2, né? O capítulo 2 começa com vamos jogar. O jogo consiste em ficar o maior tempo sem piscar. E aí, né, tem uma atividade lúdica aqui bem interessante para quebrar o gelo e mostrar para eles então depois aonde que o conteúdo entra dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Beleza, pessoal? Então o capítulo a gente deu uma olhada, os outros capítulos são bem parecidos, nesse mesmo estilo. Agora a gente vai analisar o sumário dos livros do 7º, 8º e 9º ano para entender o que está sendo desenvolvido, né? O que vai ser trazido para eles nesses anos. Bora lá! Bora! E aqui estamos com o livro do 7º ano, pessoal. Então o livro do 7º ano, ele vem dividido em 4 unidades, e as unidades tem aqui, a unidade 1 tem 5 capítulos, são eles: origem, diversidade e classificação dos seres vivos, os domínios de seres vivos, o reino animalia, ecossistemas, alterações nos ecossistemas. Vejam que interessante, os capítulos falam sobre os seres vivos e o capítulo 5 traz essa questão das alterações. E aqui ele já está trabalhando com sustentabilidade, com biodiversidade, com coisas que são bem interessantes e que cabe aqui juntar com outros componentes. Tá? A unidade 2 fala sobre a superfície terrestre e a atmosfera, composição, propriedade e importância do ar. O capítulo 2, poluição do ar e os impactos na atmosfera. E o capítulo 3, eventos que chacoalham a Terra. Terminando com o 4, falando de terremotos, tsunamis e vulcões. Quem sabe você não traz para eles um filme aqui para ilustrar um pouco esse capítulo 4. Tem filmes muito bons e aqui no canal eu tenho várias dicas de filmes que podem te ajudar. Eu ainda não fiz um vídeo de dicas sobre filmes de desastre para levar para a sala de aula. É uma boa ideia, eu vou trazer aqui para o canal. E para você ver esse vídeo quando ele sair, você tem que estar inscrito aqui. Então vai agora ali embaixo, se não está inscrito ainda, se inscreve e ativa o sino das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da educação. A unidade 3 traz saúde e meio ambiente, problemas ambientais e saúde. Nós temos aqui a vacinação nas ações de saúde pública, muito importante, um capítulo que precisa bastante ser discutido e pode ser discutido com o professor de história para fazer, né, toda uma argumentação relacionada à importância da vacinação. E 3, tecnologias, usos e riscos sociais, fato ou fake, a era da tecnologia. Então se vocês tiverem algum professor trabalhando com questões tecnológicas digitais, né, cultura e tecnologia digital, dá uma olhada, conversa com ele. E se você quer saber mais sobre cultura e tecnologia digital, tem curso meu, tem um curso que eu falo só sobre cultura e tecnologia digital, link tá lá na descrição. A unidade 4 traz máquinas, da alavanca à força motriz do fogo. Então vamos lá, máquinas simples, calor e temperatura, máquinas térmicas, a sociedade das máquinas. Aqui esse capítulo é bem química ou física, né? Os dois misturam bastante química e física, tá? Então esse é o sumário do
livro do 7º ano. Vamos dar uma olhada no 8º ano. O interno dele é muito parecido com o do 6º, mas eu acredito que ele tem um pouco mais de texto, né? Até porque os alunos do 7º ano já têm um pouco mais de discernimento para poder trabalhar com isso. O 8º ano traz para nós corpo humano, nutrição, defesa e regulação. Então eles já passaram pela questão das células, eles já sabem como essa parte funciona, então fica mais fácil para entender agora cada vez mais o macro, né? Nutrição, obtenção e energia e eliminação de resíduos, as defesas do nosso corpo. E a unidade 2 traz reprodução, estratégias reprodutivas das plantas, puberdade e reprodução humana, fecundação e gravidez. A unidade 3 traz interação entre Terra, Sol e Lua, fases da Lua e eclipses, gravitação, as estações do ano, meteorologia e previsão do tempo e mudanças climáticas. Na unidade 4 vamos falar sobre equipamentos elétricos e consumo de energia. O capítulo 1 fala sobre equipamentos elétricos, o 2 fala o que é um circuito elétrico, o 3 produção e distribuição elétrica e o 4 Sol, fonte de energia da Terra. Então tem bastante química e física aqui no 8º ano sendo trabalhado. E para finalizar a nossa análise de hoje, vamos olhar o 9º ano. O livro do 9º ano traz o seguinte: evolução, hereditariedade e biodiversidade. Começa com biologia, evolução biológica, hereditariedade e material genético, conservação da biodiversidade e conservação e uso sustentável dos recursos. Então, são os 4 capítulos. A unidade 2 traz Terra e Universo, modelos cosmológicos, o universo, as galáxias e as estrelas, a formação de estrelas e planetas, vida fora da Terra. Então aqui ele traz muita física. A unidade 3 traz matéria e radiação eletromagnética, estrutura da matéria, modelos atômicos e reações químicas, radiação eletromagnética, ondas e transmissão de informação. É bem física com química aqui, né? Então, bem interessante. E terminamos com a unidade 4, com ciência e tecnologia. Diagnósticos por imagem, como é que funciona, radioterapias. Gostei desse aqui, menino ou menina, né? Na 222, provavelmente está falando sobre como a ecografia identifica na barriga da mãe, né? Capítulo 3 da tecnologia e capítulo 4, veículos elétricos. E assim finalizamos o livro do 9º ano. Quero a sua opinião agora. Me comenta aqui embaixo o que você achou. Você que é professor de ciências, tá, pessoal? Me comenta aqui embaixo o que você achou deste livro. Você vai dar uma olhada, procura outros. Se você é professor de qualquer matéria, comenta aqui qual é a sua matéria e qual é o livro que você quer ver aqui no canal. Eu vou fazer uma análise, vou levar lá para os membros decidirem, vou levar lá no Instagram, então você tem que estar lá no Instagram para poder votar também depois em qual livro você quer ver aqui no canal. Beleza, pessoal? Um forte abraço e se cuidem!